Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, amados, eu tenho imenso prazer e satisfação de cumprimentar a você e toda a sua casa, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, que esta paz possa habitar, que esta paz possa continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, está escrito: Tendo Jesus acabado de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos é franqueada neste momento. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pedir licença para entrar no seu lar através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pedir a Ele que te recompense minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e te recompensando poderosamente. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que Jesus reunia-se para ensinar a palavra de Deus, as multidões tinham prazer de ouvir a mensagem do Evangelho, porque Jesus ensinava com maestria, Jesus ensinava com sabedoria. As pessoas eram convencidas e tinham prazer, queridos, de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Porque Jesus tinha conteúdo suficiente. Jesus tinha a mensagem que tocava o coração do pecador. Jesus tinha a mensagem que convencia, louvado seja Deus, as pessoas dos seus erros, das suas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ensinava com autoridade e com muita sabedoria. Coisas que nos dias de hoje nos falta a termos a examinar as Escrituras e temos a mensagem que toque o coração das pessoas. A mensagem que toca o coração do pecador. A mensagem que fala aquilo, louvado seja o nome do Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Bendito seja Deus. Eu sei que eu e você não temos o poder de convencer as pessoas, porque não é a nossa palavra que convence. A palavra de Deus, ela nos diz que quem convence o ser humano dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, é o próprio Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos, queridos, que buscar a Deus. Nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos, meus amados, que lermos a palavra de Deus. Jesus, quando pregava, chamava a atenção das pessoas
porque Jesus de fato tinha conteúdo para pregar. Jesus de fato pregava uma palavra que comovia o coração das pessoas, palavras impactantes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tinha compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento em que Jesus pregava, eu sei que não agradava a todo mundo, como até hoje não agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não fomos chamados para agradar as pessoas, queridos. Nós somos chamados para agradarmos a Deus, para anunciar a palavra de Deus. Jesus, naquela época, não agradava a todo mundo. A própria palavra de Deus nos informa que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Louvado seja Deus, ou não deram crédito à sua palavra. Louvado seja Deus, mas ele continuou pregando a palavra de Deus. Da mesma forma somos nós. Sabemos que estamos pregando não para agradar os seres humanos. Não, queridos. Nós estamos pregando para agradarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nem todas as pessoas vão absorver, vão receber a mensagem que pregamos. Mas a nossa missão é essa, pois assim como Jesus tinha uma missão de pregar a palavra de Deus, a nossa missão ainda nesta terra é essa. E nós temos que buscar sabedoria do céu, entendimento, pedir a Deus discernimento para que possamos pregar a sua palavra. Nós devemos buscar sabedoria terrena, mas também devemos buscar sabedoria do céu. E buscarmos autoridade para pregar este evangelho, porque esse evangelho é um evangelho de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio texto em que lemos nos mostra que Jesus ensinava com autoridade, ou seja, todos nós, quando estamos de posse da palavra de Deus, ou quando tomamos para nós esta palavra, nós estamos sobre autoridade divina, autoridade do céu. Louvado seja o nome do Senhor, para transmitir este evangelho, para transmitir esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, com seus ensinamentos, atraía os corações das pessoas. Coisas que hoje está difícil nós conquistarmos as pessoas através das nossas pregações. Louvado seja o nome do Senhor, porque até muitos de nós estamos perdendo a credibilidade de ensinarmos a palavra de Deus. Muitos de nós, melhor dizendo, estão perdendo crédito no meio da sociedade, porque as pessoas não crerem mais ou não estão crendo mais na nossa mensagem, porque nos falta autoridade, nos falta conteúdo para pregar. Louvado seja Deus. Nos falta autoridade suprema de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Jesus, quando sentava para ensinar, as multidões tinham prazer de ouvi-lo. Louvado seja Deus, porque Jesus não pregava a sua própria vida. Não, Jesus pregava a mensagem da palavra de Deus. Jesus anunciava o evangelho do Pai. Louvado seja Deus. Ele tinha compromisso em expandir esta mensagem da palavra de Deus e as pessoas eram atraídas e convencidas pela palavra de Jesus, porque ele pregava, como diz o texto, como quem tem autoridade.
e não como os esquibra. Pense numa coisa que nos traz constrangimento, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. É quando nós perdemos a autoridade de anunciarmos a palavra de Deus. É quando nós perdemos a virtude do Espírito Santo em nossas vidas. Porque nós pregamos, mas quem convence o ser humano é o próprio Espírito Santo. Pois o texto em que lemos, versículos em que lemos nesta oportunidade, nos mostra, nos diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não pregava para afrontar as pessoas. Jesus não pregava para desabafar em cima das pessoas. Pelo contrário, Jesus pregava para convencer as pessoas. Muitos de nós hoje usamos os púlpitos das nossas igrejas, usamos o nosso meio de transmitir a palavra de Deus, usamos isto como desabafo. Usamos muitas vezes a palavra de Deus para desabafar uma mágoa que sentimos de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixando as pessoas constrangidas, deixando as pessoas, louvado seja Deus, sem interesse de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Por quê? Por causa da nossa postura e do nosso testemunho de cristão. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Jesus aqui diz o texto que ele ensinava como quem tem autoridade. Quando ele ensinava, quando ele acabava de ministrar a palavra de Deus, as multidões estavam saciadas, estavam maravilhadas da sua doutrina. Louvado seja o nome do Senhor, porque diz o texto, o versículo, que ele ensinava como quem tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Será que as pessoas que hoje nos ouvem, elas têm prazer, queridos, de ouvir a mensagem da palavra de Deus através de nós? Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela veio para aquilo que lhe é devida, para fazer aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus jamais cairá em descrédito, mas às vezes a palavra do homem, louvado seja o nome do Senhor, ela cai no descrédito. Mas veja bem que o texto nos informa, nos diz que Jesus, quando acabava de ensinar, as multidões até não queriam voltar para casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque elas verdadeiramente se maravilhavam da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus realmente ensinava a palavra de Deus. Coisas que no nosso meio, nos dias de hoje, queridos, está difícil de se encontrarmos ainda alguém, louvado seja o nome do Senhor, que verdadeiramente tem compromisso em anunciar a palavra de Deus. Pessoas que ensinam ou usam a palavra de Deus como comércio para se beneficiar. Muitas pessoas usam a palavra de Deus, queridos, sem compromisso, sem amor pelas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Usam mais a palavra de Deus para fazer aquilo que já lhe disse agora há pouco, para se beneficiar, para obter lucros financeiros. Louvado seja o nome do Senhor. E não é para isso que fomos chamados. Nós somos chamados para expandirmos o reino de Deus e ter amor pelas pessoas e pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando nós temos amor pela palavra de Deus e pelas almas que necessitam ouvir esta palavra, nós pregamos com carinho, nós pregamos com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos realmente aquilo que Deus tem proposto ao nosso coração. Quando nós temos amor pelas almas, nós não pregamos para desabafar em cima das pessoas. Nós não pregamos para confrontar as pessoas. Não, queridos, nós pregamos o verdadeiro evangelho da palavra de Deus, porque o evangelho do Senhor, louvado seja Deus, ele é amor. Sei que ele é justiça. Isso aí, indiscutivelmente, nós devemos tirar das nossas pregações e mostrar que Deus é amor, mas ele é justiça. Mas que a nossa mensagem, ou a mensagem do Evangelho da Cruz, seja uma mensagem impactante que convença o coração dos seres humanos. Pois o texto, o versículo em que lemos, nos diz claramente que quando Jesus terminava de proferir estas palavras com muita sabedoria, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, ou dos seus ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 29 completa claramente dizendo que ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. É difícil quando nós pregamos aquilo que não vivemos. É muito difícil quando nós usamos a palavra de Deus para anunciar, para pregar e as pessoas criticar da nossa pregação. Não da palavra de Deus, mas hoje é aquilo que já lhe disse. A palavra que nós pregamos, porque às vezes nós pregamos a palavra de Deus e não temos testemunho das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas não crerem naquilo que a gente prega, porque às vezes a gente prega uma coisa e vive uma outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se bem o que diz o versículo 29. Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Por quê? Porque os escribas pregavam aquilo que não viviam. Os escribas ensinavam e não viviam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso caía em descrédito. As pessoas não mais acreditavam na palavra, louvado seja Deus, nos ensinamentos dos escribas. Mas Jesus ensinava como quem tem autoridade suprema do Pai. Eu quero deixar esta breve e rápida mensagem para o teu coração, para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus nos ajude, Deus nos dê conteúdo suficiente para pregarmos a palavra de Deus com autoridade e não como aqueles que não têm Deus na vida. E não como aqueles que pensam lucrar com a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus não é comércio. Fique na paz. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.